Elas nunca se ofendem, têm mais para falar. Elas só compreendem quando eu estiver a chorar. Estás a meter o gajo a chorar, pá. Mas não sei o que mais há para dizer. Mariana e Mariana não se vão ofender. Ofendidas. Olá, eu sou a Mariana E eu sou a Mariana. e nós não estamos ofendidas. Obviamente, claro que não, que seria. Gostaria de salientar que várias vezes falamos aqui de assuntos que nos fazem sentir impotentes em relação ao estado do mundo e particularmente do nosso país. Tu, Mariana, e eu, Mariana, acusamos frequentemente pessoas no poder de utilizarem discursos de inevitabilidade para nos fazer sentir impotentes e apáticos, e por muito que consigamos rir aqui e ali, acabamos estes episódios a sentir-nos o quê? Impotentes e apáticas. Não sei se concordas, Concordo. mas eu, pelo menos, depois do segmento da atualidade, sinto-me assim. E o que acaba por me deixar preocupada sobre como deixamos os nossos ouvintes a sentir-se. Sim, na verdade isto acaba por ter assim um teor um tanto ou quanto depressivo, não é? Sim, sim, sim. E eu também fico preocupada, por mais que nós tentemos ser engraçadinhas, Yeah. o teor dos assuntos que nós queremos falar aqui são tão, ou é tão, São desesperantes. não há grande volta a dar, não é? Pronto, e pelas interações que tivemos até agora, os nossos ouvintes não são pessoas que precisem de nós para lhes contar o que se anda a passar e muito menos precisam de ser convencidos que o que se anda a passar é grave. Acho que o que trazemos aqui normalmente se pode resumir a duas coisas: informação e uma perspectiva crítica. E eu pergunto-me se isso é suficiente, informar e criticar. Porque por muito que eu goste de ser uma hater informada, às vezes tenho medo que isso seja não só insuficiente, como ativamente prejudicial. Tenho medo que promova mais a inércia do que propriamente outra coisa qualquer. E que, se for repetido várias vezes, nos feche ainda mais na nossa bolha e nos torne peritas em convencer apenas pessoas que já concordam connosco. Mas principalmente tenho medo que isto se torne um ciclo onde, quanto mais falamos, mais acomodadas ficamos no nosso estatuto de críticas, que no final do dia não fazem mais nada senão criticar. E agora perguntas-me, então afinal o que queres fazer? Então, afinal, o que é que queres fazer, Mariana? Obrigada. Idealmente, e nós já falámos sobre isto, eu gostava de poder dar aos outros aquilo que também me falta a maior parte do tempo, que é vontade de fazer coisas. Que engraçado, isso fez lembrar, não faças aos outros aquilo que não gostas que façam a ti. Está bem. Pronto, acho que tu e eu fomos um bocado treinadas para a identificação de problemas e a problematização de soluções. Mas se o apelo à crítica se pratica, então o apelo à ação também. E gostava de fazê-lo não numa lógica de pureza moral, tipo, se acreditas em X tens de fazer Y, se não és um falso X, mas numa de inspirar a ação, porque encontramos nela algum tipo de significado que nos sustenta e nos move a tomar mais ações. Uau! Pronto, quando digo ações não estou a falar de nada super revolucionário, estou a falar de coisas que para já podemos começar a fazer sem perder os nossos empregos. Para já podemos começar por revolucionar as nossas atitudes, porque coletivamente a nossa atitude é derrotista. Isto parece-me. Está-me a soar a aula de catequese já, mas Girl, não te vou interromper, não te vou please. interromper. Eu sofri tanto na catequese. Eu acho que o meu pior pesadelo é fazer alguém sentir o que eu sentia na catequese. Pois, eu percebo, eu percebo. Para mim, a catequese não foi uma experiência horrivelmente má, na medida em que, olha, conheci uma das minhas melhores amigas de sempre da vida, foi na catequese que eu a conheci, e eu tinha uma catequista que era muito ligada à música, e por acaso na minha turma de catequese havia outros maluquinhos do conservatório como eu, então nós fazíamos coisinhas musicais, havia uma tipo que tocava flauta. E a novela, não? Sim, do género. E fazíamos algumas missas, pronto, enfim, não é? Mas pronto, tinha um lado engraçadinho que não se resumia à palavra do Senhor. E eram momentos de convívio, pá, mas também só funcionou para ir até aos 13 anos. Quando eu fiz 13 anos decidi que ele também não era para mim. Aguentaste bem, eu só aguentei até aos 10. Imagina, eu tinha um progenitor que me forçava a estar ali, mas com 13 anos já era mais difícil forçar. Pronto. Pois, Então pois. aí estava a ter toda a crise identitária dessa fase da vida e decidi que não ia e não fui. Pronto. Mas sim, desculpa, continua. Pronto,
Estava a dizer que coletivamente a nossa atitude é derrotista. E só vamos mudar isso tomando ações, por mais pequenas que sejam, que nos ajudem a combater duas ideias que eu acho que definem um bocado este momento em que vivemos e já há bastante tempo, que é a ideia de que as coisas que estão a acontecer são inevitáveis ou que não temos poder para as alterar e a ideia de que a humanidade está perdida. Então hoje vou falar de pessoas que recentemente fizeram alguma coisa para combater estas ideias e que de certa maneira contribuíram para a minha crença na mudança e na humanidade que, digamos, está muito baixinha, mas eu sinto a necessidade de a fazer crescer. Pronto. E estas pessoas, no fundo, utilizaram discursos acessíveis que eu acho que têm um grande potencial de disseminação e me fizeram também questionar aqui as minhas intervenções. Destaque então o Piste Magistus. Desculpa, pissed? Piste As in- Magistus. As in very pissed? As in Pissed very off? pissed. E Magistus, ou Magistus, não sei o que é Qual que... seria a melhor pronúncia aqui? Sim, exatamente. Mas pronto, deve aparecer se procurarem. Mas é uma pessoa que faz um trabalho incrível no sentido de combater o sentimento de impotência através de vídeos curtos, um bocadinho mais longos do que o costume, o que é sempre bom para o attention span. Não quis resumir o discurso que fez esta semana, preferi transcrevê-lo inteiramente. Perdoem-me o plágio e perdoem-me o tom de catequese, I guess. Mas acho que ele não se deve importar que traduza uma das suas intervenções para um público diferente. Ok, Pode ser, Mariana? avança. Diz então o Piste Magistus assim e passa a citar. Não é pessimista falar sobre as coisas que se passaram e que se passam ou falar das atrocidades sobre as quais a sociedade moderna está construída. É otimista. Significa que de facto acreditam que podíamos e devíamos estar a fazer melhor enquanto sociedade do que estamos a fazer agora. Esta atitude popular de não gosto de focar-me em política ou pressão global e coisas em que não posso controlar. Eu foco-me em mim mesmo e no meu próprio desenvolvimento. Isso é que é pessimismo. Isso é que é mentalidade de falhado ou mentalidade desistente. O que é que querem dizer com coisas que não conseguem controlar? Já alguma vez olharam para um livro de história? A história moderna está literalmente cheia de pessoas a exigir coletivamente mais da sociedade para estarem dispostas a participar nela. Todos os movimentos dos direitos das mulheres ou dos direitos civis, todas as revoltas contra a escravatura ou pela igualdade, todos os movimentos dos direitos dos trabalhadores ou sindicalizações, todos os pequenos passos na direção certa, acham que estas coisas nos foram presenteadas pelos nossos governantes caridosos? Acham que a escravatura foi abolida, ou pelo menos oficialmente abolida, porque os esclavagistas acordaram um dia com uma transformação ideológica e decidiram que estavam cansados de oprimir pessoas? Cada pedaço minúsculo de progresso alguma vez feito foi arrancado à força das garras da elite governante. Pessoas lutaram por estas coisas, pessoas morreram por estas coisas, porque acreditavam que tinham poder de mudança, acreditavam que tinham o poder de controlar coletivamente o nosso destino. Crença é o ingrediente-chave. A sociedade é o que quer que coletivamente acreditemos que seja. É tão má quanto estamos dispostos coletivamente a deixar que se torne, antes de sermos movidos a agir. É por isso que o tom das pessoas no poder tem sempre uma nota de inevitabilidade. A inteligência artificial e a vigilância são inevitáveis, a redundância humana é inevitável, o aumento de desigualdade de riqueza é inevitável, a guerra é inevitável, a opressão, violência, homicídio e roubo, estas coisas são só inevitáveis. Não sejam tão ingênuos, estas coisas não são inevitáveis, são difíceis, são caras, precisam de energia, precisam de esforço, precisam de recursos, precisam de mão de obra. São os esforços meticulosos que dão às pessoas no poder o poder que têm. E elas estão completamente dependentes das pessoas que concretizam estas coisas e as tornam possíveis, acreditando que não têm qualquer escolha na matéria. Crença é o ingrediente-chave. Agora, se quiserem focar no vosso próprio sucesso e desenvolvimento, boa, deviam fazer isso. Todos deviam sempre fazer isso. Trabalhar para fazer o melhor das nossas circunstâncias é uma boa decisão, independentemente das circunstâncias em que estamos. Mas não devia impedir estarmos dispostos a participar num esforço coletivo para melhorar essas circunstâncias, porque quer gostem de o admitir ou não, esse é o fator mais significante no que toca a alcançar mesmo o vosso sucesso pessoal. Aumentar o número de ferramentas que temos disponíveis, certificar-nos que o ambiente em que estamos é mesmo propício para o sucesso que estamos a tentar materializar. Mas se insistem em verem-se a vocês mesmos inteiramente isolados de tudo e de todos e a pensar no vosso desenvolvimento e sucesso como completamente separado do bem-estar da sociedade à vossa volta, então, por favor, mantenham a vossa ideologia anti-humana e atitude derrotista de beta bitch para vocês mesmos. Parem de envenenar a mente coletiva em prol do império, porque as pessoas precisam de acreditar na mudança para a poder realizar.
Muitas pessoas dizem coisas como: mas o que é suposto fazermos? Chega de conversa. Que ações devemos mesmo conseguir fazer para melhorar as coisas? E a resposta é: literalmente qualquer coisa. Literalmente qualquer ato prolongado de não conformidade pode trazer de volta ao poder às pessoas. Recusar-nos a consumir, recusar-nos a envolver-nos, recusar-nos a trabalhar, recusar-nos a comprar, gastar ou pedir emprestado daqueles que emprestam. Literalmente qualquer ato de prolongado de não conformidade iria mudar a estrutura de poder imediatamente. Não existe método misterioso nem nenhuma fonte secreta. A parte difícil não é perceber o que fazer, é convencer pessoas suficientes a acreditar que têm poder para o fazer. Porque crença é o ingrediente chave. Uau! Pá, percebo porque é que optaste por transcrever a coisa na íntegra, porque realmente isto é engraçado porque nós no episódio anterior, acho que foi literalmente no nosso último episódio, estávamos precisamente a falar sobre isto, não necessariamente desta perspectiva, mas na perspectiva do pá, como é que nós fazemos para que as pessoas, para consciencializar as pessoas que estas coisas estão a acontecer, não é? Tipo, como é que transpomos esta dificuldade que temos pá, de pôr as pessoas a pensar nisto, não é? E realmente isto faz muito sentido. Ele diz recusarmos-nos a envolver-nos e Sim, recusarmos-nos a não nos envolvermos. Ou é. seja, nós temos muita mania na nossa sociedade, tipo, ih, pai, não me meto nisso. Nós temos de nos meter nas Sim, coisas, sim. porque isso faz parte do coletivismo que nós já não temos, Uma não é? coisa importante no vídeo dele é que quando ele diz recusar-nos a envolver, refusing to engage, ele fez assim um gesto com a palma aberta e o dedo indicador a dar swipe. Sim, Portanto, sim, sim, ele sim, sim. referia-se, penso eu, referia-se às Deixar redes passar. sociais, Sim, 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 sim. ou Eu percebo. não cair no rage bait da extrema-direita e esse tipo de coisas. Mas só faltou no final ele dizer unionize, Sim, sim. literalmente Sim, é sim. sindicalizem-se, organizem-se nos vossos bairros, com os vossos colegas, com Vão a à vossa greve geral. família, façam greve, se bem que o episódio vai sair já depois, mas Pronto. mas nas associações, militem nos vossos partidos também, porque isso também é uma parte importante da nossa ação diária, mas nos nossos locais de trabalho, nas escolas, nas faculdades, quer dizer, isto está em todo lado, no supermercado, a falar com a vizinha, quer dizer, nós Sim, não fazemos. desistam das pessoas, não desistam Sim, de falar não com façam elas. ouvidos mocos às Sim, coisas. sim. Eu acho que nós temos tendência para achar que, pá, se não for isto, nada é significativo o suficiente Uhum, para de facto haver uma mudança. uhum. E depois também temos aquelas crises existenciais do tipo, que é que o que é que eu consigo fazer sozinho? Sou tão pequenino, se eu fizer isto não vale nada, sou tão pequenino, que impacto é que isto vai É ter? engraçado falares, Eh, fazeres o comentário sobre a catequese no início, porque de facto, quando ele diz que a parte difícil é convencer pessoas suficientes a acreditar que têm poder, isto que estamos aqui quase em evangelização, só que em vez de ser Opa! religiosa, é Nós, tipo, pá, tu tens poder, usa o teu poder. sim, nós temos que dar weaponize à nossa Nunca viram o sociedade. filme das formigas? A vida de inseto. Sim. Mas é uma pedra! Eu sei que é uma pedra! Não, esse filme é excelente, sim, sim. É o Ant Life em inglês, A Vida de Inseto em português. É um grande filme, por acaso, já Yeah, não lembrava. nós somos as formigas. Sem dúvida. E se crença é o ingrediente-chave, temos aqui a ponte perfeita para falar no Papa, que escreveu uma encíclica a alertar-nos e bem para os riscos da inteligência artificial para a dignidade humana. A encíclica chama-se Magnifica Humanitas e preocupa-se com a falta de regularização da IA, a concentração excessiva de poder, a dificuldade de responsabilizar empresas que já têm mais poder do que algumas nações e preocupa-se também com a perda de empregos em massa, o custo ambiental, a escravatura e o trabalho infantil associado à indústria tecnológica. Mas para além disso tudo, vem aqui recuperar uma ideia de humanidade que não só é positiva, mas sim magnífica. Em 2024, um psicólogo chamado Patrick Pleza disse que estávamos a viver uma era de neonihilismo. Ou seja, o nihilismo clássico era caracterizado, de grosso modo, pela morte de Deus, as pessoas já não acreditam em Deus, crise de significado, etc. E este neonihilismo vai mais longe e é caracterizado pela morte da fé na humanidade e na ideia de progresso. Esta encíclica não vai só contra isso, como vai contra as ideias transhumanistas de que o ser humano é para ser superado e atualizado através das máquinas e cimenta a ideia de que o ser humano não floresce
apesar das suas falhas, mas sim através delas. Ah, e pá, peço imensa desculpa por esta liturgia toda, mas vou citar. É o teu direito É o democrático. meu direito democrático fazer Sim. citações Também para de acabar, liturgias. Vamos para embora. acabar por escrever menos. Então, numa parte chamada Os Limites do Coração e a Grandeza do Ser Humano, o Papa Leão XIV escreve assim: Mesmo quando os limites se manifestam como dor interior, a sabedoria humana ensina a não afastar nem suprimir, mas a integrá-la. Para suprimir totalmente a dor, seria necessário, no fundo, extinguir também o amor e o desejo. Realmente, quem ama e deseja não pode evitar passar pela provação e pelo sofrimento, e por isso, ao longo dos anos, guardamos dentro de nós ensinamentos que ficam gravados como cicatrizes, lembrança do caminho percorrido entre liberdades e quedas, sonhos e desilusões. É só graças à interligação destes elementos que no coração acontecem aqueles prodígios da alma que nos fazem experimentar o sabor mais doce da nossa humanidade. Renunciar a esta aventura, simultaneamente dramática e esplêndida, em nome de uma suposta superação de todos os limites, pode significar qualquer coisa, mas não ser humanos. Ok. E eu acho que esta imagem de humanidade que o Papa está a pintar aqui vai contra todos os cenários que o Elon Musk e que o Sam Altman também pintaram, onde todas e quaisquer dificuldades são resolvidas por uma Claro. inteligência artificial que vai atender a todos e quaisquer desejos que possamos ter. Sim. Uma imagem que, para além de falsa para se calhar 99% da população mundial, é completamente indesejável. Sim. Faz-me lembrar um bocado os humanos do filme do Wall-E. Ai, porra, sim, que gráfico. Mas é verdade, é verdade. É verdade, é verdade. E até porque houve outro criador qualquer que disse isso, mas eu já não me lembro quem era. Disse que este mundo que o Elon Musk descreve, nós sabemos que não é desejável porque ele podia vivê-lo com todo o dinheiro que tem e não o vive. Sim, e até podias falar, olha, ainda ontem vi um vídeo do Peter Thiel, estás a ver o Peter Thiel da Palantir e não sei o Sim, quê. sim. O Peter Thiel a dizer num evento em 2011 que num mundo ideal a tecnologia substitui a política, porque finalmente nós conseguiríamos fazer tudo aquilo que queremos sem termos de ser demasiado sem termos de convencer as pessoas que aquilo é o melhor para elas com a tecnologia. Podíamos, tipo, Sim. o tipo literalmente Sim, disse ele que aquilo. disse: não vamos precisar mais de eleições. Portanto, zero desejável, não Sim, é? sim, Zero sim. desejável. Sim. Pronto, acredito que a maioria das pessoas não tenha lido a encíclica, acredito que tenham ouvido falar sobre o Papa Leão ser contra os abusos de inteligência artificial, tenham visto o vídeo promocional do Vaticano, acho eu, que contém frases como quebrar as correntes da escravatura digital, e que se tenham deixado absorver também, como eu me absorvi um bocado pelos mimos sobre lutar uma guerra santa contra a inteligência artificial, ou os vídeos de ateus e ex-católicos a dizer que reencontraram a fé, e de pessoas vestidas de cruzados a ajoelharem-se perante o Papa e a dizer que vão invadir um data center. Mas atenção, que a encíclica não é propriamente anti-inteligência artificial e muito menos invoca uma guerra santa. É mais uma advertência moderada que pede com muita educação ao mundo inteiro que se lembre de priorizar a dignidade humana, que até agora é uma estratégia que tem resolvido muito. Sim, Tem. dado frutos, claramente. Sim, Pronto. sim. E pronto, é a Igreja Católica, não é? Não estamos a falar nada revolucionário. Claro, as pessoas já estão a revelar um bocado. Houve aqui uma herança do Papa Leão XIII, que também fez uma encíclica chamada Rerum Novarum, que também era suposto dignificar o trabalho e os trabalhadores, porque tinha a ver com a Revolução Industrial e as condições horríveis nas quais as pessoas trabalhavam, e também era assim contra as ganâncias dos patrões que exploravam as pessoas, da mesma maneira que esta encíclica também critica os abusos de poder das indústrias tecnológicas, mas ao mesmo tempo Rerum Novarum dizia coisas como: mas atenção, o socialismo não é solução. Não nos confundam com esses progressistas Sim, esquisitos. sim. Nós continuamos a ser os conservadores da Igreja Católica. Sim. Ok? E pronto, há aqui sempre uma tensão entre resistência e
este apelo à moderação que tão facilmente é ignorado. Podemos problematizar as coisas por esse lado, mas é assim, também o Papa não tem uh, propriamente poder político, nem poderia, acho eu, mandar-nos a todos invadir os data centers. Mas isto criou aqui algumas discussões interessantes na internet. Por exemplo, diziam que se não quiseres usar inteligência artificial, que agora podias dizer que a Igreja Católica é contra, e como tu és católico, por causa da liberdade Sim. religiosa, podes Ninguém dizer ao te teu pode padrão. obrigar. É assim, eu não li nada que justifique isso nesta encíclica, mas pronto, é uma ideia divertida. Sim, maybe muita gente vai Mas ver há isso, aqui sim. muitas coisas que se podiam dizer para problematizar isto. Por exemplo, a Anthropic que esteve na apresentação e um dos cofundadores da Anthropic discursou Calma, teve na apresentação da encíclica? da encíclica, sim. Ok. Porquê? E o discurso não foi assim nada de. Mas é importante dizer que a Anthropic tem um branding todo muito mais progressivo do que as outras. Sim, do Sam Altman. Sim. Sim. Eles dizem que estão mais preocupados com coisas como privacidade e segurança, mas pronto, acabam. Também são magnatas de tecnologia, também Claro. constroem data centers que destroem a O vida ecossistema. das Sim. populações pronto, que vivem lá perto. Portanto, é de desconfiar. Mas o discurso do Christopher Ola, basicamente, era ele a dizer que a agradecer ao Papa pela orientação moral, porque nesta indústria é muito fácil fazer a coisa errada, Uhum. e a confirmar que a inteligência artificial sim vai criar muito desemprego e que vai ser muito complicado. Mas pronto, é preciso. Eu estou aqui um bocadinho de pé atrás com a Anthropic, porque a Anthropic ganhou muita popularidade há cerca de 3 meses porque recusou-se a fazer, a ceder a tecnologia deles, que acho que se chama o Claude. O Claude. O Claude é da Sim, Anthropic, não sim. sabia, ok. Recusou-se a ceder a tecnologia deles aos Estados Unidos e especificamente ao Departamento da Guerra, que se chama assim. O nome Tem este nome. dramático. Sim, Departamento da Guerra. Sim. Porquê? Porque os Estados Unidos queriam fazer armas inteiramente autónomas. Então, se quiserem, podem ver a Portanto, eles entrevista. recusaram isso de um ponto de vista ético, de considerarem que aquilo não era uma coisa ética, ou porque não lhes deram dinheiro pensaria- suficiente para isso? Pois, é assim, eu convido-vos a ver a entrevista do CEO da Anthropic a falar sobre isto, onde todos os comentários, pelo menos, e eu tive para aí meia hora a dar scroll down, são pessoas a dizer muito fixe, finalmente um CEO ético, mas aquilo que ele está a fazer, pessoal, é. Ele disse mesmo, ele disse que não era contra a ideia de armas totalmente autónomas, mas que a tecnologia ainda não era sofisticada o suficiente para isso não resultar em mortes de civis. E depois daquele discurso sobre as máquinas não poderem ser responsabilizadas da mesma maneira, etc. Ou seja, ele soa razoável, mas só soa razoável comparado ao doido do Sam Altman Sim. e do Elon Musk. Continua a ser um gajo com poder. Sim, continua, passou a entrevista Sim. inteira a dizer nós estamos comprometidos à segurança nacional dos Estados Unidos, que pelos vistos é ajudar Israel a invadir tudo aquilo que quiser. Ai, pai do céu. Portanto, Sim. epá, houve muita coisa naquela entrevista e eu não encontrei um único comentário crítico. Um único. O que me deixa muito preocupada. Pá, eles puseram o Claude a limpar aquela merda. O que é que tu achas? Pois, mas isto tudo para dizer que nesta encíclica há aqui, da mesma maneira que temos que recuperar a ideia de que sim, é possível mudar as nossas circunstâncias, também temos que talvez que recuperar a ideia de uma humanidade boa, porque eu normalmente falo por mim quando penso em humanidade, infelizmente penso nos nossos piores exemplos, penso no 1% que está a estragar este planeta todo. E não seriam eles que deviam representar a humanidade. Eu gosto da ideia de uma humanidade magnífica.
Não a encontro no passado, também não a encontro agora, mas isso não significa que eu ela não, não seja que possível, ela não seja possível claro. e que eu não possa também tentar imaginar como seria se Olha, fôssemos de Mariana, facto magníficos. cuidado, que ainda te chamam utópica e mais não sei o quê. Pois E olha, olha, depois estás tramada. é, será que eu sou utópica ou será que eu sou pragmática? Porque eu sei que não vamos a lado nenhum se nós não começarmos a inspirar as pessoas a agir, não é? Sim. E quando eu digo pessoas, falo de mim também. Olha, eu concordo plenamente contigo e acho que parte da estratégia desta gente, destas elites para conseguirem atingir os seus objetivos também passa pela instauração deste desânimo generalizado, não é? Oh, Que yeah. vem naturalmente das condições em que somos forçados a viver, portanto, isso é óbvio, mas também há uma perpetuação destas ideias em todo o lado, não é? E começa logo pelas várias formas que eles têm de promover o individualismo profundo. E daí voltamos à outra questão que é. Não deixem de participar, olhem para o lado, ouçam e falem com os vossos amigos, com as pessoas que estão à vossa volta, porque a partir daí constroem-se coisas e constrói-se comunidade e constrói-se um sentido. E esse sentido de pertença Pois, é é isso. fundamental para que as coisas avancem, não é? É a E é crise o de que falta, significado. é o que falta. E principalmente aqui, nós que vivemos em cidades grandes e tudo mais, é cada vez mais difícil, pá, teres conversas com pessoas no Uhum. geral, não é? Sejam até teus amigos ou não. E nós temos mesmo que nos forçar a isso, temos mesmo que contrariar isso. Eu acho que isso é um pequenino passo para realmente melhorar imensamente a forma como as coisas podem depois E desenrolar-se, não não é? podemos ficar orgulhosos de ter razão dentro do nosso círculo. Ah, pois não, claro, então isso é muito Temos. fácil. E nós somos, então hoje, nos dias que correm, devemos ser ainda mais seletivos em relação às pessoas que nos rodeiam do que se calhar se eram umas décadas, não é? Sim, Hoje em dia, até com base nas questões estéticas, não é? Nós hoje pensamos, diria eu, não é? Que pensamos muito mais a nossa imagem também em função, ou os nossos relacionamentos em função de uma certa imagem que também queremos para nós. Rodeamos-nos das pessoas que queremos que estejam ao pé de nós, não é? Baseada em coisas que se calhar não são amizades verdadeiras e sinceras. Quer dizer, tudo é subjetivo, mas a componente estética está muito presente na forma como nós nos relacionamos uhum. nos circuitos onde nos integramos e tudo mais. Deixem isso para trás, malta. Falem com toda a gente. É melhor. E quem sabe, atrás, ao dobrarem uma esquina, tropeçam numa pessoa que é um amigo para o resto da vida. Uhum. Ou um companheiro, ou o que for, não é? Uhum. Temos que abrir essa porta, temos que estar mais receptivos ao amor. Não, pronto, já estou a extrapolar. Esqueçam lá. Quem está a fazer a catequese agora? Bom, tá? Seguindo. Vamos embora. Deixa-me encontrar aqui. Hoje venho falar de ou da prestação social única. É assim, eu tinha dito que eu não queria fazer mais um episódio a falar sobre estas coisas, que ia trazer um tema mais divertido. É verdade, se eu estava lá. E de repente bombaram estas coisas todas e eu fiquei, porra, agora tenho que falar sobre isto. Pronto, basicamente o que o governo nos diz, pronto, porque a prestação social única é aqui uma proposta do nosso simpático governo. E o que o governo diz é que quer juntar vários apoios sociais num único mecanismo mais simples, mais coordenado e mais fácil de fiscalizar. Em vez de existir uma floresta de prestações, subsídios, exceções, escalões, cruzamentos e formulários dignos de uma escape room burocrática, a proposta pretende centralizar tudo numa prestação integrada. Em teoria, isto responderia supostamente a um problema real, porque o sistema social português é efetivamente caótico. Há apoios diferentes para situações diferentes, serviços que não comunicam entre si, pessoas que não sabem ao certo ao que têm direito e funcionários que muitas vezes também não. Pronto. E o Estado português consegue transformar um pedido de ajuda num processo administrativo tão complexo que às vezes parece que a pobreza é um concurso de resistência. Se conseguir preencher 14 formulários, tirar a senha às 6 da manhã e sobreviver ao portal da Segurança Social sem colapso nervoso, parabéns, merece apoio. Portanto, eu diria que o único argumento forte aqui seria, de facto, uma simplificação das coisas. Pronto, que levaria a menos burocracia, eventualmente mais transparência. Que é a bandeira da direita, menos burocracia,
dia, que ainda estamos para ver. Ainda estamos para ver, que até agora ainda não se traduziu em nada. E sinceramente, se fosse só isto que estivesse em causa, seria extremamente bem visto, diria eu. Pronto, realmente, acho que toda a gente agradece menos confusão burocrática. Mas claro que ainda há muito pano para mangas. Portanto, a grande polémica desta prestação social única está na ideia de a associar a obrigações reforçadas. Entre elas, participação obrigatória em programas de inserção, aceitação de propostas de emprego, trabalho social comunitário até 15 horas semanais e sanções em caso de incumprimento. Traduzindo para português corrente, o Estado ajuda, mas quer ver empenho. Ok? Ora, isto politicamente é muito inteligente, porque há muita gente aí na roda a alimentar a narrativa de que o sistema social é injusto, de que anda aí muito povo a viver à custa dos subsídios, não é? E atenção, esta percepção é muito poderosa em termos eleitorais, não Sim, é? sim. Sempre que o governo anuncia uma novidade, contradiz integralmente da linga-linga do não é não, porque sabemos perfeitamente a quem é que está a apelar, não é verdade? Pronto. O português médio talvez não saiba explicar o déficit estrutural, a dívida pública ou a política monetária europeia, mas acredita profundamente que existe alguns um indivíduo mítico chamado o homem do RSI. Essa entidade lendária que nunca trabalha, recebe milhares do Estado, tem uma televisão maior que a tua e aparentemente passa os dias no café a gozar com os contribuintes. Uma besta, portanto. E portanto é quase uma espécie de folclore nacional que nós temos, não é? Só que, lá está, quando vamos aos dados reais, a conversa muda bastante. A maioria dos beneficiários de apoios sociais está em situação de pobreza séria, desemprego prolongado, precariedade extrema, doença, incapacidade ou exclusão social. Só que a política raramente funciona com estatística e funciona com percepções. E, portanto, este governo percebeu isso muito bem desde o início. O Executivo apresenta esta reforma como uma tentativa de tornar os apoios mais eficazes e menos passivos. A ideia é: o Estado não deve limitar-se a transferir dinheiro e deve sim promover autonomia, integração e participação social. Honestamente, isto não é absurdo. Há países europeus que têm sistemas semelhantes de ativação social. Em muitos modelos do welfare moderno existe também acompanhamento obrigatório, formação profissional, uma procura ativa de emprego e integração comunitária. O argumento é simples. Apoio sem estratégia de saída pode cristalizar a pobreza. Pois. Nós também não queremos isso, naturalmente, não é? Isto merece uma discussão séria, porque existe realmente um problema estrutural em Portugal, que é qual? Salários baixos, precariedade crónica e baixa mobilidade social que fazem com que muita gente fique presa durante anos entre pobreza e apoios mínimos. Baixa mobilidade social que está sempre a piorar. Naturalmente que sim, estamos cada vez pior, não é? O sistema atual também é criticado por ser fragmentado e pouco eficaz na reintegração profissional. Pronto. A parte mais polémica é precisamente a possibilidade de se exigir até 15 horas semanais de trabalho social. E aqui é onde o debate muda completamente de tom, porque muita gente olha para isto e pensa: então, mas espera lá, estamos a falar de apoio social ou de contrapartida laboral? A fronteira torna-se um bocadinho difusa. O governo chama-lhe participação comunitária, mas na verdade isto parece mais com um trabalho obrigatório mal disfarçado. E há um problema filosófico sério aqui. Quando o acesso à sobrevivência fica condicionado à demonstração pública de utilidade, o apoio social deixa de ser um direito de cidadania e passa a parecer uma recompensa moral. Tu vais ter o apoio porque fizeste isto, não é porque tu estás na merda e precisas, não é? Pronto. Portanto, não basta ser pobre. É preciso provar humildade operacional. É quase uma espiritualidade burocrática da pobreza. Tem dificuldades económicas, muito bem. Agora demonstre gratidão podando arbustos municipais. Isto é claramente o governo a transformar a proteção social num mecanismo disciplinador. Para o governo. E quantos jardineiros municipais é que vão perder o emprego à conta disto? Primeiro, que jardineiros municipais? Porque assim, diz-me lá à Câmara que tem assistentes operacionais que sejam jardineiros. São muito poucos, eles contratam empresas privadas Sim, agora. sim. Está tudo maluco ou quê? Para empresas privadas há dinheiro. Ai, pá. Mas pronto, tu disseste isso e eu imaginei limpar as folhas do chão e esse tipo de coisas. Isso é um trabalho
que devia ser pago. Claro, Não claro, é mas um isto é trabalho uma que devia coisa. desaparecer porque agora de repente toda a gente que precisa Está deste desempregado, benefício. não é? Vamos pensar nas pessoas que estão desempregadas de longa duração, por exemplo, que já não têm direito ao subsídio de desemprego e têm outra prestação qualquer social. Pronto, agora recebem a prestação social em vez de ganharem um salário para ir fazer aquilo que poderiam fazer se tivessem um emprego. Expliquem-me isto. É aquelas coisas. E se o governo não arranjar trabalho social para estas pessoas, elas não podem receber? É? Mas eu diria que este trabalho social podem ser outras coisas. Sim, pode ser, eu imagino que possa ser muita coisa. Pode ser numa empresa. Uhum. Eu diria que. Eu não tenho a certeza, por acaso, mas eu diria que isto. As pessoas não vão trabalhar em funções do Estado, necessariamente. Isto vai ser uma coisa que, se calhar, uma empresa privada pode chegar e dizer: nós podemos receber X pessoas para fazerem as Nós horas. podemos receber 15 pessoas este mês para nunca termos que contratar uma pessoa É assim para que sempre. funcionam os estágios do IFP. As pessoas, os jovens, não é? Para os jovens, até aos 35, acho eu, até aos 30, que nunca tenham tido um emprego, acho eu que é essa a premissa. Há empresas que subsistem à custa desses estágios, não é? Porque o Uhum. IFP paga 60% do salário, eles pagam uma ninharia. E, portanto, no final do estágio não consolidam a função, tchau, vem outro estagiário. E assim sucessivamente. Portanto, na verdade, este tipo de coisas até já acontecem, Uhum. mas aqui estamos Estamos a agilizar o estamos a processo. agilizar ainda A prova mais. em peixe é sempre a aviar. Portanto, para o governo, a prioridade é que o pobre seja controlado, não vai ele ceder-se. Uhum. A prioridade não é a criação de melhores salários, de habitação acessível e digna, de serviços públicos mais fortes. Nada disso. Eles querem controle, fiscalização, monitorização, sanções. Só falta mesmo dizerem que és só pobre porque tu queres. É mesmo só isso que falta. O pobre está mal, mas já agora que esteja mal de forma produtiva, se faz favor. Que a gente assim ao menos tira um bocadinho de partido dos pobrezinhos, coitados. Num editorial do Público, assinado pela Marta Moitinho Oliveira, refere-se mesmo que a reforma administrativa está a ser contaminada por detalhes ideológicos. E esta frase resume bem o problema, porque há quase um consenso técnico sobre a necessidade de simplificar as prestações sociais. Mas o conflito surge quando essa simplificação vem acompanhada de uma narrativa política que é muito baseada em suspeita, não é? Sim. Suspeitamos das mães que querem amamentar os filhos e também suspeitamos de. Sim, sim, suspeitamos das pessoas que, sei lá, que são vítimas de exclusão, suspeitamos de tudo. As É, únicas pessoas que não merecem suspeitas são as pessoas cujos apelidos começam com A. Azevedo, Amorim e por aí fora. Pois, é como se houvesse duas reformas aqui ao mesmo tempo. Uma reforma administrativa moderna e potencialmente útil, não é? Que é aquilo que eles dizem sempre. Não, isto é a modernização do Estado. E depois uma reforma moral sobre bons pobres e maus pobres. Há outra questão importante que é: quanto mais exigências o sistema cria, maior o risco de excluir precisamente quem mais precisa dele. Isto acontece em muitos países, as pessoas mais vulneráveis são frequentemente as que têm pior saúde mental, menor literacia, vidas mais desorganizadas, menos acesso digital, que isso é uma grande questão também na Uhum. nossa sociedade, menos capacidade de lidar com a burocracia. Ou seja, os sistemas desenhados para apanhar abusadores acabam muitas vezes por bloquear pessoas genuinamente vulneráveis. Portugal adora criar mecanismos antifraude tão sofisticados que, no fim, o maior talento necessário para sobreviver deixa de ser trabalhar e passa a ser saber preencher formulários. E há uma ironia brutal nisto tudo, que é o Estado exige competências administrativas altamente avançadas, precisamente às pessoas que estão em situação mais frágil. Tem depressão severa, vive em precariedade e não consegue pagar a renda. Excelente. Autentique-se com a chave móvel digital, carregue os anexos até às 18 e é assim que se resolvem os problemas das pessoas. Do que sabemos, tem havido uma oposição óbvia e unânime à esquerda, Uhum. mas não posso deixar de referir aqui o posicionamento da direita, claro, não é? Que na generalidade apoia isto, especialmente o CDS. O CDS foi quem mais valorizou precisamente a lógica de responsabilização e integração. E convém reconhecer que haverá uma fatia um tanto ou quanto significativa do eleitorado que vê esta reforma como um sinal de seriedade, não é? Estamos a acabar com a mama, estamos a ser sérios.
porque existe a percepção de que, lá está, durante muitos anos, qualquer tentativa de reformar prestações sociais seria imediatamente tratada como um ataque aos pobres. E isso criou algum bloqueio político, supostamente, não é? Portanto, para muitos eleitores moderados, esta proposta transmite a ideia de que o Estado Social pode existir sem ser ingênuo. E essa é a narrativa central do governo, pois sim, acompanhado de deveres. O problema é que, em política social, a linha entre deveres razoáveis e humilhação institucional pode tornar-se muito fina. Pronto, porque tudo isto está no plano da teoria política, depois chega à realidade, não é? Pois, e esta questão, o argumento da reintegração social é aquilo que não me ofende, mas se calhar indigna-me um bocadinho, porque Uhum. parece que nos estão a tirar areia para os olhos. É suposto eu acreditar que a pessoa que vai receber trabalhadores aos quais, no fundo, não tem que pagar, ahm, vai a seguir pensar: Uau, este trabalhador fez um excelente trabalho. Vou E eu, contratá-lo. e eu como sou tão boa pessoa, vou contratá-lo e vou passar a pagar-lhe, apesar de ter acesso a este serviço Sim, sem nunca sim, ter que sim. pagar por ele. E depois também tens o lado da própria operacionalização disto tudo, não é? Porque as coisas já funcionam super bem, não é? Agora precisamos de pessoas que Sim, arranjem quem é trabalho para que esta gente quem é toda. que vai acompanhar estas famílias? Há técnicos suficientes? Os municípios têm capacidade? Que tipo de trabalho comunitário vai existir? Quem é que fiscaliza os abusos? Tenho uma coisa a dizer sobre isto mais à frente. Quem garante que isto não substitui empregos normais por trabalho social gratuito? Porque em Portugal há uma tradição extraordinária. Reformas anunciadas como revoluções escandinavas e operacionalizadas como um grupo do WhatsApp da Junta de Freguesia. E eu sei, porque já tive num. Portanto, imaginem a cena daqui a 2 anos. Plataformas a falhar, autarquias sem meios, pessoas perdidas no sistema, critérios diferentes conforme o conselho, técnicos exaustos. Veja-se o caso da AIMA, por exemplo, que já está a acontecer agora, e debates televisivos sobre um senhor em Bragança que perdeu o apoio porque faltou a uma ação de limpeza de bermas durante uma gripe. É Ah, inevitável. E há outra coisa que eu acho que é um bocadinho grave, que é a prestação social única vai ter um canal de denúncias e qualquer pessoa vai poder fazer queixa sobre a atribuição de apoios. sim. E epá, desculpa lá, esta merda cheira a PID. Não, Pronto. cheira a pig e cheira. ahm, parece uma aplicação que havia que era Na o minha rua. Não, o Whisper. Ai, ai, credo. Sim, mas é isso. Não, mas eu acho que nós, se calhar, devíamos era ter um canal de denúncias para fazer queixas de todos os deputados à Assembleia da República que andam a acumular apoios. Não. Acho que Não, sim. não, só os pobres é que têm de ser submetidos a este escrutínio, E não é? pessoas, quer dizer, É que Deus nos livre de dar apoios a quem precisa, não. então, agora imagina que eu sou beneficiária. O meu ex sabe que eu sou beneficiária. Pode fazer uma denúncia anónima a dizer que eu faltei, ou que eu fiz Sim, isto, ou tipo, que eu fiz eu aquilo, que acho eu que abusei do sistema de literalmente, alguma maneira. sim. É para isso que esse canal vai servir e eles dizem que qualquer pessoa pode fazer uma denúncia, portanto. Ok, mas as pessoas têm que se identificar. É que uma Não coisa faço ideia. é eu fazer uma denúncia, tipo, inventar qualquer coisa e pronto. Outra coisa é Sim, como se fosse uma queixa na polícia, né? Em que eu tenho que me identificar, tenho que pois. me dispor a prestar declarações, essas Não coisas. sei em que moldes é que vai ser feito. Seja como seja, lá está. Há Mas aqui um isto implica incentivo ao controlo. pessoas a gerir estas É denúncias, pidesco, é pessoas. pidesco. Não, isto é pidesco, absolutamente. E pronto, eles estão a. Cheira a mofo, não é? Pá, pronto. Para concluir, esta discussão não é apenas sobre prestações sociais, claro. É sobre a forma como a nossa sociedade também olha para a pobreza Uhum. e existem duas visões muito diferentes em choque. Uma diz o Estado deve apoiar, mas exigir contrapartidas. E outra diz o Estado Social existe precisamente para proteger pessoas sem transformar ajuda em prova moral. E atenção que, claro que há sempre exceções, há sempre oportunistas, há sempre engodos, naturalmente, mas isto de se tratar a vulnerabilidade como suspeita permanente
Pá, não é justo e não dignifica as pessoas de maneira nenhuma. Não é justo, principalmente quando parece que todas as medidas deste governo são para precarizar ainda mais. Epá, estamos mesmo numa espiral de merda. Lamento dizer isto assim. A grande pergunta é esta: a prestação social única vai realmente simplificar o apoio social? Ou vai apenas transformar pobreza numa experiência administrativa, mas mais bem organizada? Porque há uma diferença enorme entre promover a autonomia e criar um sistema onde os pobres têm de justificar constantemente o direito a existir economicamente. O Estado Social serve para garantir a dignidade ou serve para testar o merecimento de cada um? Nestes moldes parece-me mais a segunda. Pois. E Tens que provar que és um desgraçado, que és muito reto, que és muito trabalhador e esforçado e que mereces, que tens mérito, não é? Tens que ter mérito para teres apoio social. E isto Também. explicado nos vários termos em que foi explicado, também não me parece que grite boa organização, vou já dizer. Claro que não. Isto é um caos. Isto é um caos. Tudo aquilo que eles tentam fazer, esta coisa da reforma administrativa, está-lhes a correr mal, está-lhes a correr muito a mal e não vai melhorar. Quer dizer, eles querem pôr a mão em tudo. Pá, ninguém diz que como as coisas Estão estão bem. bem. Ninguém pode concordar com isso porque há muitas dificuldades e há muitas coisas estúpidas que não fazem sentido, dos procedimentos administrativos e tudo mais. Mas o que esta gente quer fazer não é simplesmente melhorar os procedimentos administrativos, é pegar na fachada da melhoria dos procedimentos administrativos para fazerem outras coisas, pá, que mudam completamente a lógica de funcionamento do nosso país, não é? Mas eu também vou dizer que se não existirem propostas de reforma de outros lados, Ah, pois claro, toda, tocas no toda e qualquer ponto. reforma vai parecer fixe. Tocas num ponto importante que é, eu acho que há sempre receio de pôr a mão nestas coisas, principalmente nas questões no que diz respeito à própria reforma do Estado propriamente, não é? Há um receio de mexer e de estragar coisas que foram conquistadas, não é? Coisas que são positivas, retirar direitos, eu percebo isso, não é? Mas pronto, se não, lá está, se não se fizer nada nunca, Mas é nada. assim, não negando que existem problemas, não podemos só falar deles quando alguém Claro, quer propor uma solução pior. claro. Ah, e Não, e acho mais uma que é aí vez. que a nossa oposição, e quando eu digo oposição, digo tudo o resto, Sim, 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 falha, sim. não é? O governo propôs hoje a votação uma autorização legislativa, pá, e pronto, aqui isto teve a oposição do PCP, do Bloco de Esquerda, do LIVRE, teve a oposição do Chega, mas por motivos que me são alheios, hum, e teve a aprovação dos partidos do que constituem o governo, hum, e a viabilização, vou começar a dizer assim em vez da abstenção, Acho que fazes muito bem. do PS, do PAN e do JPP. E o Ah, PS mais uma vez. o PAN está-me a surpreender. Ai, a mim não. É assim, não presto muita atenção ao PAN, se calhar é por causa disso. Eu acho que sim. Pronto, e lá está. O PS continua a fazer aproximações estranhas e inexplicáveis ao governo. E epá, eu não percebo. Quer dizer, percebo, eu Tem os percebo. mesmos donos. Têm os mesmos donos, têm os mesmos objetivos, querem estar lá os dois no poleiro, pronto. Mas enfim, é o estado das coisas, portanto, isto vai ser votado, vai ser discutido e votado agora daqui a 2 semanas, mais ou menos, sensivelmente, e pronto. E cá estaremos para ver o que é que vai acontecer, que já se antevê, não é? Já se Sim, antevê. sim. E é isto. Mais uma coisinha para o quadro das asneiras do Luís Montenegro. E companhia. Hum, não sei mais o que dizer, quer dizer, tudo, lá está, literalmente eu disse, eu quero falar sobre uma coisa mais divertida, pimbas, mais uma cagada de uma proposta. Por isso, olha, Estava a pensar em alguma coisa motivadora para dizer, tendo em conta o meu discurso da PAN. pois foi, opá, devíamos ter feito ao contrário, realmente, é sempre assim, pá. Eh, Opa, mostrem descontentamento, pessoal, falem com pessoas. ah,
Olha, saiam à rua, não é? Vai, Isto vai sair um momento depois, mas perfeito. Pois. isto vai sair depois da greve Então, se calhar geral. uma coisa que podemos dizer depois é não acreditem que a greve não teve adesão. Eu sei que Eles querem convencer-nos que vai ser muito fraco. é que se partirmos do princípio que vai ter muita adesão, eu não estou a dizer que vai ter, mas se imaginarmos que vai ter, eles vão sempre dizer o contrário. Portanto, é bom ter isso em mente. Sim, sim, sim. Sim, e lá está. Desengane-se quem acha que as greves são inúteis, não é? Eu acredito que ninguém pensa assim, das pessoas que ouvem o nosso podcast. Mas pronto, este é o tipo de conversa que podemos ter nos nossos círculos, não é? Quando alguém nos diz coisas do tipo, pá, eu acho que isso não serve para nada. Claro que serve. Como é que tu achas que tens os direitos que tens? Foi às custas do quê? Foi do ar? Foi uma benção dos patrões e das elites que nos governam, que nos ofereceram estes direitos? Claro que não, eles Segundo por eles, nós esse éramos isto escravos ainda. Portanto, esta é uma conversa sempre importante para ter. Tentar mostrar às pessoas que isto sim serve para alguma coisa. os reis não abdicam das suas coroas. Pois claro que não. Por muito querido e simpático que tu A sejas. última vez que isso aconteceu foi numa guilhotina. E pelas mãos do povo! Oh! Estava a pensar naquele francês e nos mimos da Revolução Francesa, só que eu não sei pronunciar o nome dele. Enfim, enfim, enfim. Pronto, a minha recomendação cultural desta vez não é bem cultura, lamento. Mas já que eu tive toda uma conversa sobre ações e sobre encontrar significado em pequenas ações para conseguirmos acreditar na mudança, etc, etc, venho aqui informar-vos, provavelmente a maioria de vocês já sabem, mas não custa reforçar que podem sempre assinar as petições da Amnistia Internacional, que é uma organização que já salvou jornalistas da pena de morte através destas petições e acaba por fazer um excelente trabalho em pressionar governos autoritários ou corporações através destas assinaturas. Temos aqui, por exemplo, a mais recente. Mundial 2026. Não ao medo, não à repressão, não às desculpas. Os ataques aos direitos e às liberdades estão a transformar uma festa de alegria Numa festa de medo. numa festa de medo. Pronto, e depois explica aqui. Qual é o problema? Já tem 58 assinaturas, precisam de 2.500. Tem aqui a segunda, que já 5.717 pessoas assinaram. Proibição do uso da base das lajes para intervenções que violem o direito internacional, que eu acho que é uma coisa que está muito presente nos nossos ouvintes. Se ainda não assinaram, vão a correr assinar, só precisam pôr o vosso nome, o vosso e-mail e o vosso número de cartão de cidadão. É uma coisa que vos ajuda a sentir que fizeram alguma coisa e que de facto, se muita gente fizer, tem consequências reais no mundo. No mundo. No mundo. No mundo. Neste mundo. Eu ia dizer, tem consequências reais no mundo real. Sim. Porque é uma coisa que fazem digitalmente. Sim, 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 sim. Parece-me bem, parece-me bem. Assinem também a petição, não é da amnistia, mas da petição pública pelo fim do estacionamento pago em Alverca. Sim, vão à petição pública, por favor. Já para aí 6.500 pessoas assinaram, mas adicionem não ao estacionamento pago em Alverca, Forte da Casa e outro sítio que eu já não me lembro. Sempre que há petições dessas, devíamos todos assinar, porque nós somos sempre nós amanhã. Amanhã é a vossa rua, que Yeah. está cheia de estacionamento. Amanhã vocês vêm viver para a Alverca e vêm-se confrontados com zero estacionamento, portanto. Muito bem, muito bem. Olha, a minha recomendação cultural é hipercultural. Até poderia eu dizer aqui muito culta e adulta, ok? Não, estou a brincar. A minha recomendação cultural é Daphne, a ópera do Richard Strauss com a encenação do Romeo Castellucci,
um dos meus encenadores preferidos. Ok, agora vou dar aqui a minha Uau! entendida. Ela tem um encenador preferido, Tenho um pessoal. encenador preferido, sim, é verdade. It is true, yes. Portanto, eu descobri que este espetáculo estava disponível na RTP Palco. Portanto, que é uma coisa que está, tipo, é o RTP Play, tens o RTP Palco, pronto, funciona da mesma forma, tens espetáculos gravados, podes visionar gratuitos, muitos espetáculos portugueses, por acaso eu fui para um que não é português, mas não me julguem, tá bem? E portanto, o que é que eu posso dizer sobre. Pronto. A partir aqui da ópera do Richard Strauss, o Castellucci cria um espetáculo que é visualmente hipnótico, quase ritualístico, onde a música, a luz e os corpos têm mais peso do que a própria ação. É uma obra muito contemplativa e é construída através de imagens minimalistas e simbólicas que explora a relação entre o ser humano e a natureza, entre o desejo, o silêncio e a transformação. Não é uma ópera tradicional, tipo aquela ideia que temos, que muita gente terá no seu imaginário da ópera italiana, por exemplo, não é? E também não é tradicional no sentido narrativo, é antes uma experiência imersiva e emocional daquelas que se sentem mais do que se explicam. Pronto, é daquelas coisas que só vendo. Mesmo para quem não costuma ver ópera, esta pode ser uma boa porta de entrada, precisamente pela força visual e pela maneira como o Castellucci transforma o palco numa espécie de espaço entre o sonho e o sagrado. Já agora, a Daphne é uma história da mitologia grega que eu vou contar aqui para quem não souber. A Daphne é a ninfa associada à natureza, à pureza e ao mundo selvagem. Segundo o mito, o deus Apolo apaixona-se obsessivamente por ela, mas Daphne rejeita qualquer relação amorosa e tenta fugir dele. Perseguida por Apolo, pede ajuda ao pai, que aqui é identificado como sendo um deus rio, e no fim, para se proteger, acaba a ser transformada num loureiro, na árvore, loureiro. Pronto, o que uma mulher tem de fazer para fugir de um homem. Portanto, vejam, é muito giro. O espetáculo tem menos de 2 horas, é 1h40, acho eu. O Romeo Castellucci é um encenador italiano. Pá, eu já agora vou fazer outra sugestão. Vou fazer outra sugestão, Please do. porque olha, estou nessa. Eu conheci o Romeo Castellucci através de um espetáculo chamado Sobre o Conceito do Rosto do Filho de Deus, que é um espetáculo em 3 atos e é destrutivo para a mente de qualquer pessoa. Porque ele aborda muito a questão da. O espetáculo, no fundo, é sobre esta ideia de que se temos um Deus que é tão bom e tão poderoso e não sei o quê, porque é que tantas atrocidades acontecem no mundo? Não vos vou explicar o que é que acontece em cada um dos atos, porque isso é demasiado descritivo. Mas o espetáculo é extraordinário. Eu não sei se este espetáculo se encontra na internet, mas se alguém tiver curiosidade sobre o conceito do rosto de Filho de Deus, é espetacular. Tipo, pronto, eu não sei, é daquelas coisas que eu vi e nunca mais me esqueci. E foi tão chocante e é tão. Ressoa tanto que teve 700 mil invasões de palco em Itália, precisamente, não é? Que é um país hipercatólico também. Gente que invadiu o palco para parar o que estava ali a passar por ser inadmissível, não é? Um teatro, ai meu Deus. Mas vale muito a pena seguir e pronto, e este espetáculo da Daphne também é muito fixe. E disse. Ora bem, então, inspirada por aquilo que falei aqui sobre a prestação social única e sobre como temos que controlar a atribuição de apoios, na minha opinião, aos deputados da Assembleia da República, na minha ditadura não existe o conceito de carreira política. Na minha ditadura, os políticos, essas entidades que nós temos como seres superiores na nossa sociedade, na minha ditadura são voluntários. Estou-me a borrifar. É que estou-me a borrifar. Nós precisamos, na nossa Assembleia da República, na nossa Assembleia da República ditatorial, precisamos de pessoas que sejam professores, de pessoas que sejam médicos, de pessoas que sejam varredores de rua, de pessoas que sejam taxistas, de pessoas que tenham todo o tipo de profissões, não é? Que realmente a sua própria experiência individual se reflita na ação política que querem perpetuar e que seja uma coisa verdadeiramente informada. Portanto, acabar com a classe de políticos. Fuck them.
Acabou-se. Não me Não faz há tachos sentido. para ninguém. Não me faz sentido e eu acho que as pessoas indignam-se com a ideia da corrupção e do eles vão para lá, não sei o quê, mas não se indignam com isto especificamente. Porquê é que aqueles marmanjos vivem 30 anos ou 40 e tal anos a fazer isto mal e parcamente? Exato. A ganhar salários hiperinflacionados, a maioria deles, atenção, E não são reformas todos. vitalícias E reformas absurdas vitalícias e acumulação de apoios, muitas vezes que não precisam de apoios ao de alojamento, de deslocação. deslocação e não sei o quê. As pessoas não se indignam com isto especificamente. Eu não percebo porquê, não me faz sentido. Não me faz sentido ter um ministro das infraestruturas que anda de carro todos os dias. Eu quero um ministro das infraestruturas que ande na merda do autocarro, que apanhe o metro, que apanhe o comboio, que ande de bicicleta para ver se as ciclovias estão boas, não é? Que não estão. Nos Países Baixos vê-se Eu tudo. quero um ministro da cultura. Pá, porra, que seja ator, por exemplo. Ou não sei, ou encenador. Que mostra a cara no Dona Maria. Meu, porra, é assim tão ah, estratosférico, uma coisa destas. Então, Tipo, é coerência, é não é? perfeitamente fazível. Portanto, para mim, na minha ditadura, acabou-se essa palhaçada toda, acabou-se. Pronto, nós criamos condições, tipo, sei lá, a malta tem as suas profissões e depois tem direito a X horas para fazer trabalho de deputado, pode ter um apoiozinho, tipo um subsídio de alimentação, uma coisa qualquer, ou de deslocação, se for estritamente necessário e devidamente comprovado, ok? Porque aqui sim vai haver fiscalização nesta gente. E ficamos por aí. Pronto, é isto. Na minha ditadura não há cá carreirismos políticos, há pessoas que fazem política, pessoas que têm as suas profissões, têm as suas vidas, são pais, são mães, andam na rua, conhecem a realidade dos outros e pronto, e sentam-se em representação de uma larga maioria. Isso é que me parece bem. Agora, estas coisas que existem agora lá, parece-me mal. Pronto. Muito bem. Muito bem. Acho que se podia implementar amanhã. Eu também acho que se podia implementar amanhã. Quem está comigo? Eu já te disse que me dava para a tua ditadura na Pá, boa. eu também mudava para a tua ditadura, por acaso. Obrigada. Por acaso, a medida que eu vou apresentar agora para a minha ditadura é muito mais silly goofy, mas pronto, é o que é. Então, na minha ditadura vai passar a ser uma ofensa criminal envenenar a mente coletiva. Upa! Isto foi uma expressão que o Pice de Magistus usou e que eu achei perfeita para expressar aqui o que eu queria dizer e o que é que isto significa em termos práticos. Significa que qualquer político ou pessoa em posição de poder, pode ser um CEO, pronto, uma pessoa que tem poder dentro de alguma estrutura, se sempre que essa pessoa disser que alguma coisa não é possível ou que alguma coisa é inevitável e houver provas claras de que isso é mentira, as primeiras 20 vezes que isso acontecer, como a minha ditadura é muito fofinha, a pessoa simplesmente vai levar uma borrifadela de água por uma pessoa que a seguir vai-lhe dizer, vai-lhe mandar a borrifadela de água e vai dizer: para de envenenar a mente coletiva. E isto vai acontecer nas primeiras 20 vezes que a pessoa cometer esta ofensa grave de envenenar a mente pública. Como é que eu disse? A mente coletiva. À 21ª, multa. À 22ª, multa mais cara. À 23ª, multa mais cara. À 24ª, multa ainda mais cara. À 25ª, abandono de funções. Porque esta pessoa claramente é irresponsável e está a envenenar a mente coletiva. Mas tu és uma ditadora muito benevolente. Tu deste aos gajos 20 e tal Eu quero que eles oportunidades. têm que aprender Tu depois não aprendem com um estalo. Eu acredito, talvez um bocadinho ingenuamente, que a via da ditadura fofinha pode inspirar. Não é porque eu quero dar oportunidade às pessoas de fazerem melhor. E de acharem que são livres. Porque. Exatamente. E porque é assim, não vamos confundir o sentimento de impotência genuíno com este envenenamento de querer que as outras pessoas achem que as coisas não são possíveis, não é?
Daí também a borrifadela, para mitigar casos em que achamos que a pessoa está a agir com malícia e ela, coitadinha, só tem fraca capacidade de crença. E é uma coisa que queremos estimular na minha ditadura. Exatamente. Ok, parece-me bem também. Sim, senhora. Pá, gosto da expressão. Acho que devia, tipo, haver se calhar um neon. Como é que tu disseste? Envenenar a mente coletiva? Sim. Para de envenenar Para a de mente envenenar e coletiva. começar a piscar o neon. Vamos fazer um GIF. Sim, exatamente. Uhum. Imaginei isso na minha cabeça e parece-me bem também. Acho Se que algum dos há nossos muita ouvintes gente. quiser fazer um GIF para nós, ficamos à espera. Para de envenenar a mente coletiva. Depois, olha, isto pode ser uma frase para a nossa futura merch. Ah, sim. Para de envenenar a mente coletiva. Porque anda para aí muita gente a fazer precisamente isso, não é? Mandamos um props ao Piste Magistus Yeah. por ser o autor da expressão. Pois é. Já me estava a esquecer. Oh meu Deus, já me estou Temos a apropriar. temos direito de nos inspirar noutras pessoas. Temos, sim, senhora. Isso, ainda somos livres de o fazer. Temos o direito democrático. Exatamente. Pronto, é isto. Tchau, tchau. Elas nunca se ofendem, têm mais para falar. Elas só compreendem quando eu estiver a Estás a chorar. meter o gajo a chorar, pá. Mas não sei o que mais há para dizer.